Olá, gente linda que me assiste. Esse é um dos vídeos mais importantes desse canal, principalmente a parte final. Então eu peço a você que não se distraia, não troque de vídeo, tá bom? Faça o possível para ver esse vídeo completinho. Eu vou falar das 13 famílias Illuminatis, é claro que só das principais, porque muitas delas são tão discretas que não aparecem na mídia, não têm cargos públicos importantes, então fica bem difícil de rastrear. Tudo que eu falar aqui vem do livro Linhagem Sanguínea Illuminati. São as 13 famílias que dominam o mundo, eles casam entre si, não dividem herança com ninguém, então só vai acumulando. São de sangue puro Néfilins, tá? Pelo menos eles acreditam muito nisso. E eles têm estreita aliança entre si, entre eles, tá? Se eles forem casar com alguém diferente, tem que ser dentre essas 13 famílias. E eles fazem um pacto de sangue muito forte entre eles, que nós chamamos de sociedades secretas. As 13 famílias mais importantes são Astor, Bud, Collins, DuPont, Friedman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyne, Merovingia. Outras famílias também são muito influentes no mundo, mas são dominadas por essas 13 famílias, que são Disney, Reynolds, McDonald, Krupp, Bacon, Boker, Beach, Bush, Bronfman, Cabot, Carnegie, Clinton, Duke, Forbes, Mellon, Morgan, Paisel, Vanderbilt, Wonderburg, Watson, Whitney. Eles se associaram a essas 13 famílias Illuminati através de casamentos. Para ser um membro da sociedade Illuminati, você precisa ter uma dissociação de personalidade múltipla. Todas as crianças, ao completarem 3 anos de idade, são levadas a uma sacerdotisa satânica de altíssimo nível para poder perder a culpa, remorso, ficar fria, calculista, se tornar um psicopata. E aí ela vai ser aprovada. Mas se ela for reprovada, se ela não conseguir ter a dissociação da personalidade, ela simplesmente é sacrificada. Pois é, a criança que sabe amar tá fora do esquema. A família Rothschild, ela comanda as finanças de todo mundo. Ela está em primeiro lugar da lista e ela também coloca um lugar na mesa de jantar para o diabo caso ele queira comparecer. Hitler é um dos seus descendentes, tá? E tem ascendência rastreada lá de Nimrod, da Babilônia. São conhecidos como a mão direita de Lúcifer. Eles são responsáveis pela fraude no sistema monetário, sistema de dívida dos bancos, dominam a cabala judaica. 40% da riqueza mundial são deles. Lidam com todo o ouro do Vaticano e também da arrecadação de dízimos e ofertas de igrejas evangélicas. Eles são responsáveis pela criação da organização Lucis Trust, Amor em Ação. A bandeira deles tem esse escudo vermelho dos Cavaleiros Templários. Eles são os maiores banqueiros do mundo e se dizem judeus, mas não, são a sinagoga de Satanás. Financiaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, criaram um Estado de Israel como sendo o centro principal de todas as guerras mundiais, para poder contaminar a Terra Santa com sangue. Na época de Napoleão, eles conquistaram a economia inteira da Inglaterra e se tornaram a família mais rica da Europa. Não menos importante, nós temos a família Collins, que tem papel importante na NATO, Organização Atlântico Norte, que protege o Norte. É claro, esse Norte que não aparece nos nossos mapas. Michael Collins foi nomeado secretário de Estado dos Estados Unidos em 1969. Foi um dos astronautas da face da ida à Lua também. A família Collins são um dos mais elevados dentre todas essas famílias. Eles têm que organizar aspectos ocultistas, rituais, pactos, etc. A FBI também são deles e trabalham para procurar vítimas para sacrifícios. A família Astor tem ascendência em Ister, Stara, Astarte, Vênus ou Semiramis, da antiga Canaã. Eles são responsáveis pela criação da Ordo Saturnus, Clube do Inferno, ligados à maçonaria. Eles lideram empresas como American Express, Trace Norte, Railway, Banco Rockefeller, Ferro-Calil Illinois, Trace Manhattan, Western Union Telegraph, Banco Central Nova York, cinemas, cana-de-açúcar em Cuba, República Dominicana e também na África do Sul, comércio de diamantes. Família Lee, responsáveis pela China comunista. Bancos Illuminati financiaram Mao Tse-tung na Revolução Comunista. A bandeira deles nós vemos um dragão.
Dentre as pessoas mais importantes dessa família, temos o milionário de Hong Kong, temos o presidente ditador da Singapura, que são responsáveis pelo massacre de Pequim de 1989, com 5.000 mortos, que eram alunos protestando para a democracia. Os Merovígios. Merovígios são filhos de Meroveu, do Monte Meru. São os reis da antiguidade de cabelos longos. Eles organizaram grandes guerras do passado, mas hoje eles são apenas destinados a fazer os cerimoniais. Depois desta família, eles passaram para o nome da dinastia Carolígia. Não sei por que eles abandonaram seus nomes verdadeiros. Hoje eles são santos, abades, abadesas e as esculturas que nós vemos aos montes pelas igrejas católicas. E a gente pensa, que são discípulos ou coisa bíblica, mas não é não. Se dizem do Santo Grau, descendentes de Jesus Cristo. Possivelmente pode ser mesmo, porque o nosso Salvador tem outro nome. De repente esse Cristo aí é alguém que a gente não sabe quem é. Deve ser o Arthur da Távora Redonda. É uma família discreta, conservadora. Mas não duvide, porque eles existem até hoje. Família Van Duyn, são condes da Holanda, dominam o mercado de diamantes. Também tem empresas como a Force Van Food, LLC, são gigantes no marketing da mídia social, são criadores de software de computadores, criadores da Fundação de Planejamento de Paternidade América por Edward Van Duyn. Então, nessa empresa, eles fazem aborto, esterilização, controle de natalidade, patrocinado pela Fundação Vicente Astor. A Astor, outra família Illuminati. Fundação Russell, outra família Illuminati. E Fundação Reynolds, outra família Illuminati. Essa aliança entre eles é de sangue, é um pacto. Simon Van Duyn inventou a metanfetamina. Ele é um maçom de elevadíssimo grau. Figuras importantes dessa família servem como agentes de inteligência da MI5, CIA e Mossad. Família Russell ou Russell são conhecidos como condes e duquesas. Fundaram a Universidade Yale para os ricos herdeiros da fraternidade, mas não para eles serem escravos, mão de obra como nós, mas para eles dominarem o mundo nessa universidade. William Russell, um maçom de altíssimo grau, criou a Sociedade Secreta Caveira e Ossos, frequentada por quem? Família Bush. Charles Russell criou os Testemunhas de Jeová. E de lá também nós temos cientistas, filósofos, matemáticos, escritores, E a gente não pode criar nada, a gente tem que falar, reproduzir o que esses cientistas já disseram. A gente não tem opinião, não tem cérebro, só eles. Stuart Russell é um maçom, vice-presidente do Banco Federal Reserve, nos Estados Unidos. São gigantes no comércio de ópio, ou seja, droga. Família Onassis também tem bandeira vermelha da Cruz de Malta dos Cavaleiros Templários. Eles são da Turquia. Aristóteles Sócrates Onassis é o príncipe iluminado. Ele é um bilionário proprietário de uma frota de navios tanque. Eles são pioneiros, no comércio de drogas na Turquia, América do Sul, e também dominam o mercado pornográfico. Atina Onassis Miranda é casada com o ex-cavalheiro esportista brasileiro de hipismo, o Doda, Álvaro Afonso Miranda Neto. Eles têm ligações com a família Kennedy, e o príncipe iluminado se casou com Jacqueline Kennedy, que agora é Onassis. Dominam o tráfico de drogas e álcool, já falei. Agora nós temos a família Freeman, da Inglaterra. Eles pertencem à Ordem dos Templários do Oeste, uma irmandade satânica ligada à maçonaria. A empresa deles é a ADL, Antidifamação da Linguagem. Engraçado que é só para combater os difamadores da irmandade, só para isso. Criaram os Mormons, uma seita maçônica, financiados por quem? Rockefeller. Robert Freeman dominava a economia do mercado da década de 90. Família DuPont, ligada a Russell, que é outra família Illuminati. Eles são responsáveis pela manipulação e o controle da mídia, da informação. Eles têm fábricas ao redor do mundo todo, a DuPont, Nemo, e outra empresa chamada Regton Armas, que domina a tecnologia em armas de todo tipo, a Dow Chemical, indústria farmacêutica,
Eles também mexem com tráfico de drogas, armas, como nós já sabemos. Seus membros têm elevados cargos políticos e só se casam com membros da Irmandade. Aliás, todos eles. Família Bundy ou Bundy. Desta família nós temos o mais famoso serial killer ou assassino em série, que diz ser controlado mentalmente pelo MK-Ultra da Ordem Secreta Illuminati. São responsáveis pelo assassinato de John Kennedy, são responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, eles têm empresas ferroviárias, são responsáveis pela primeira criação da bomba atômica e também pelo Acordo de Paz de 1951. 41 milhões de dólares eles receberam nessa época para a Fundação Nacional da Paz. Paz dá dinheiro, hein? Incrível! Falam tanto em paz e financiaram a Segunda Guerra. Ô hipocrisia! Família Kennedy é a família que mais morre em acidentes violentos. São filiados ao Partido Democrata. Eles só casam entre essas famílias importantes. Eles têm negócios com tráfico de drogas, de álcool. E a bandeirinha deles tem essa flor de lis, que significa o centro da terra. Essas divisões são as pétalas, o meizinho é como se fosse o Monte Meru, porque eles acreditam que são descendentes direto dos merovígios. Os antepassados deles viveram na Escócia e na Irlanda. Não é à toa que essas irmandades são tudo escocesa, irlandesa, não é isso? Creem que são descendência pura Nephilim. Eu não duvido. Ashbal Kennedy pertencia à Irmandade Maçônica da Grande Loja Escocesa, ocupando um dos maiores e elevados graus. John Kennedy, ele foi morto por trair a agenda Illuminati. Por isso, ele foi assassinado por colegas da fraternidade. Outros membros desta família tiveram o mesmo fim que ele. Eles mantinham seus planos em primeiro lugar, acima da agenda dos Illuminati. Por isso, eles pagaram bem caro com a vida. Família dos Rockefeller. Eles dominam a indústria petrolífera, imobiliária, bancos. Também são donos da Chase Manhattan Bank, um dos donos, né? E a JP Morgan. Com os Rothschild no conselho druida das 13 famílias. Eles são os mais importantes, Rockefeller, Rothschild e os Collins. Criaram a Igreja Católica, a Igreja Episcopal, a Universalista Unitária, criaram instituições de ensino como o NEA. Na mídia, eles têm a revista Time, a Daily News, a criação do FBI, que trabalham firmemente para a nova ordem mundial. A AFC, Comissão Federal de Comunicação, é deles também para manipulação das mídias. Todos os Rockefeller são pedófilos, assassinos, às vezes até da sua própria família. E eles têm milhares de empresas ao redor do mundo. Dificilmente algum deles são julgados e condenados, é claro. Para fechar com chave de ouro, eles são responsáveis pela criação do vírus da AIDS, financiaram o Hitler e também a queda das Torres Gêmeas. Que beleza, hein? Para você que dormiu agora, se distraiu, se perdeu no tempo, são 13 famílias ao redor de todo mundo. Tem outras famílias também, mas são governados por eles, que são os cabeças do mundo. E você aí esperando a nova ordem mundial chegar. Por um acaso, eles têm suas próprias religiões, que é a religião nazista, druida, e criaram as religiões que nós temos hoje para o povo, para o gado. Nós podemos observar em alguns símbolos da aeronáutica e muitas outras organizações, que são todas deles mesmo, a Fênix, a grande águia que renasce das cinzas, como se eles tivessem sido eliminados no passado, mas do nada eles renasceram e continuam dominando a Terra. Eu acredito que de quando em quando o Papai do Céu bota a mão, e elimina essa raça da serpente. Mas não completamente. Eles são o poder por trás do poder. O resto, esses presidentes que nós vemos, são só fantoches, pequenos fantoches nas mãos deles. Resumindo esse vídeo, eles controlam as finanças globais, a indústria farmacêutica, uma das principais, a Bayer, indústrias de armas, tecnologia, inteligência militar, controle mental, todas as religiões, mídia e meio de comunicação, Conselho das Relações Exteriores, Clube Bilderberg,
Comissão Trilateral, Clube de Roma, Instituto de Assuntos Internacionais, CIA, NSA, NASA, Mossad, Serviços Secretos, Fundo Monetário Internacional, Reserva Federal, Serviço Fiscal Interno e Interpol. Onde está a família real? Os Windsors, a rainha da Inglaterra? Na verdade são eles, só que eles trocam de sobrenome. Para se apresentar ao público, eles não mostram o sobrenome real. E esse é o maior segredo do mundo. Os Néfilis, ou os descendentes deles, que governam o mundo hoje. Bom, eles são apresentados para nós como os reis, rainhas, condes, duques, duquesas, bispos, padres e governantes, mas o resto da população padece em miséria. E eu termino esse vídeo lendo um versículo bíblico, Apocalipse 3, versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. É isso que vai acontecer com eles. Eles vão ter que se ajoelhar, gente, e adorar o povo que eles sempre humilharam. Se você quiser saber mais sobre essas famílias, eu vou deixar um link aqui abaixo. E o próximo vídeo é imperdível. Quantas vezes essas águias, né, essa fênix, foi eliminada e teve que renascer da cinza. Eliminada e renasceu da cinza. Porque de quando em quando o Papai do Céu põe a mão e reduz esse povo a pó. Isso aconteceu no dilúvio e há 600 e poucos anos atrás com a inversão dos polos magnéticos. Próximos vídeos, inversão geomagnética da Terra para eliminar a raça da serpente. Um beijo no coração, fique com o Papai do Céu e não perca os próximos vídeos. Tchau!